Ao tratar de mediunidade, duas opções tinha eu em termos de caminhos a seguir. Poderia eu traçar todo o perfil de todas as espécies de mediunidade, explicar como elas se manifestam, explicar todos os aspectos, aquele tipo de médium vidente, médium audiente, clareaudiente, a psicometria, todos os tipos de mediunidade existentes e traçar um paralelo histórico. Ou então, a segunda opção, que foi a opção que adotei, foi falar sobre a mediunidade focado nos aspectos mais relevantes e mais interessantes e mais pertinentes à realidade de tantas pessoas. A questão é a seguinte: mediunidade vem da palavra medium. Medium do latim significa meio. Meio pelo qual se manifesta alguma coisa. Portanto, todos nós que recebemos ao longo da nossa vida intuições, impressões, percepções, somos, a rigor, médiuns. É evidente que nesse caso somos médiuns passivos, como a maioria de nós. Os médiuns ativos, para usar uma terminologia técnica mais adequada, são aqueles que têm noção de sua mediunidade. São aqueles que percebem, conseguem notar que através deles está se manifestando uma inteligência separada. A questão da mediunidade não é, a rigor, criação da doutrina espírita. A mediunidade vem de épocas imemoriais, vem de épocas de Moisés, de Cristo. A mediunidade esteve presente em todas as épocas da humanidade, em todo tipo de revelação bíblica. A Bíblia é preenchida de exemplos de mediunidade, exemplos de pessoas que serviam de veículo para manifestações divinas. E a mediunidade ainda hoje no seio católico, em outras religiões, através da percepção da palavra da Virgem Maria ou do Espírito Santo, recebi um sinal do Espírito Santo, escrevi. Existem várias manifestações que nada mais são do que mediunidade. O que fez Kardec no Livro dos Médiuns foi estudar pormenorizadamente, de maneira profundamente científica, todos os aspectos da mediunidade, de maneira a explicar também como foi recebido o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos veio primeiro, em 1857. O Livro dos Médiuns veio depois, em 1861. Mas no Livro dos Médiuns, com várias perguntas e respostas, mas não da mesma forma que no Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns é mais dissertativo, esmiuça, detalha melhor os fenômenos mediúnicos, explica todo tipo de médium, como funciona, como é. Ou seja, essa questão mais técnica, para aqueles que desejam se aprofundar, iniciem no Livro dos Médiuns, que é o manual perfeito que veio da lavra de um estudioso profundo no assunto, que era Kardec. Alguém que dominava o aspecto filosófico de que tratava, o aspecto científico de que tratava e também o aspecto moral e religioso de que tratava. Era uma pessoa realmente dotada dessa faculdade genial de analisar esse conhecimento espírita, que ademais não é criação dele, veio dos espíritos. Então, falando em mediunidade, uma vez que colocamos que todos nós somos médiuns, todos nós, de certa forma, servimos em algum momento da vida, ou com mais frequência ou menos frequência, a manifestação de inteligências exteriores a nós, que nos dão às vezes uma sugestão de intuição, às vezes uma ideia. Estamos sendo médiuns, conscientes ou inconscientes, passivos ou ativos. A grande questão é como coordenar em nossas vidas essa questão da mediunidade, sobretudo naqueles que manifestam a mediunidade de uma maneira mais ostensiva, ainda contra a sua vontade. Pessoas que manifestam fenômenos de vidência, de visões, e não sabem como isso funciona. O que acontece é o seguinte: não existe a incorporação no sentido semântico que se lhe atribui, no sentido de um líquido adentrando no vasilhame, no sentido do espírito adentrando no corpo. O que faz o espírito
é aproximar-se e imantar-se perispírito a perispírito, magneticamente, de acordo à identidade de padrões vibratórios, de acordo à identificação de padrões vibratórios entre o encarnado e o desencarnado. Isso faz com que o espírito se aproxime e se manifeste. Dependendo da identidade, essa manifestação pode ser mais intensa, no sentido de uma psicografia, no sentido de uma manifestação psicofônica. Mas lembrando que os bons espíritos só utilizam esse tipo de mecanismo para o bem, para disseminar boas mensagens, bons ensinamentos. Já os espíritos sofredores, num degrau evolutivo inferior, utilizam-se desse tipo de mecanismo para gerar distúrbios, muitas vezes para obsessões, para fascinações e subjugações que ocorrem quando a identidade entre o encarnado e o desencarnado é tão grande, e o desencarnado às vezes guarda tanta vingança, ódio e etc., que chega ao ponto de ocasionar fenômenos catalogados por nós como loucura, terminando em internações em hospícios e tratamentos com psicotrópicos pesados e etc., como se fosse loucura, sendo que trata-se de fenômeno mediúnico. Vale lembrar que Kardec várias vezes explicou de forma clara que nem todo fenômeno de loucura é oriundo de uma influência espiritual. Muitas vezes a loucura ela é orgânica. E muitas vezes a loucura, ainda que espiritual, durante tanto tempo ela se imprime naquele perispírito, naquele organismo, que ainda que se faça uma boa desobsessão, ainda que o espírito seja orientado a não atormentar mais aquela pessoa, os resquícios e a influência do hábito permanecem, do condicionamento orgânico e psíquico permanecem. Às vezes a pessoa se passa 20 anos nessa situação, ela às vezes demora para se recuperar e às vezes não chega a se recuperar em vida. Mas entendamos, a questão da mediunidade tem plena relação com o tipo de pensamento, o tipo de sentimento, o tipo de conduta que estamos emitindo, o tipo de vibração que estamos emitindo, a natureza da vibração, a natureza do fluido magnético que estamos emitindo, que irá atrair espíritos de condição similar. Aquelas pessoas, portanto, que estão atormentadas por visões, às vezes de pessoas desencarnadas, que elas não desejariam ter, o que elas devem fazer, a princípio, é, além da oração no sentido de pedir a presença dos bons espíritos, pedir o auxílio e a influência das boas energias, mas sobretudo pedir que nos auxilie a superar as nossas deficiências de caráter. Primeira coisa. Segunda coisa, operar uma análise, uma autoanálise, no sentido de procurar melhorar como pessoa, procurar olhar com visão livre e sem preconceito em relação a nós mesmos, para uma melhora de caráter, para que a nossa personalidade seja um pouco menos egoísta, um pouco menos egocentrista, um pouco menos ciumenta, um pouco menos possessiva, que os sentimentos tanto de ganância, como de ódio, de vingança, qualquer tipo de sentimento ruim que esteja conosco em algum momento da nossa existência, sentimentos de ódio, que nós possamos dissipar esses sentimentos, eliminar esses sentimentos da nossa existência, para que nós possamos vibrar numa frequência melhor e atrair espíritos que não precisem se manifestar visualmente, que não precisem aparecer diante de nós. Essa é uma saída absolutamente espírita, a saída da autorreforma. Torno-me um instrumento melhor, mais depurado, para atrair energias similares, ou seja, aquelas energias anteriores que estavam me incomodando já passam a não me incomodar mais.
Mas um ponto interessante a se colocar: a mediunidade mais ostensiva não é sinal de superioridade moral ou intelectual, e nem é sinal de inferioridade moral ou intelectual. Trata-se de um fenômeno de natureza orgânica. É o nosso organismo e o nosso fluido próprio espiritual que são adequados especialmente à manifestação de determinados fenômenos. Há pessoas, por exemplo, que nada viram nunca e muito provavelmente nunca irão ver, como eu, por exemplo. Eu nada vi nunca, nada ouvi nunca. Porém, eu sei como as coisas são, eu não preciso crer. Eu apenas sei que elas são desta maneira. A questão é que quando nós temos um fluido orgânico, importante, o fluido orgânico, quando nós temos esse fluido adequado a determinados tipos de manifestação, ele é trabalhado pela espiritualidade, muitas vezes antes da nossa encarnação, para que nós, ao encarnarmos, tenhamos essa aptidão, que é uma aptidão como se fosse o talento para a medicina, por exemplo. Não é melhor o talentoso para a medicina do que aquele que é talentoso para a engenharia ou para as artes? São situações diferentes. Não é moralmente mais elevado aquele que tem talento para a medicina. Ele pode ser um médico, mas pode utilizar-se de sua ciência no sentido da ganância. Não é necessariamente o dom mediúnico sinal de superioridade e nem de inferioridade. É apenas uma habilidade orgânica. Importante que se tenha isso em mente, uma habilidade orgânica. E essa habilidade orgânica, ela pode ser trabalhada e pode ser própria. Pode ser trabalhada antes da encarnação e posteriormente também. Mas ela pode ser própria para manifestações auditivas. A pessoa ouve uma voz como se tivesse alguém falando. Pode ser trabalhada para manifestações de vidência, onde a pessoa vê espíritos, ou clarividência, onde a pessoa enxerga outras dimensões mais elevadas, outras situações mais extensas, de maior complexidade. Pode ser trabalhada no sentido da psicografia, como o grande do século XX foi o Chico Xavier, cujo dom da psicografia nele foi o mais latente, 451 livros psicografados, 39 publicados após a sua morte, conforme o Wikipédia nos mostra. Mas ela pode ser manifestada de forma psicofônica, onde o maior exemplo é o Divaldo Franco, é o médium espírita Divaldo Franco, 12 mil palestras e conferências espíritas ao longo de 65 países, 3 títulos de doutor honoris causa, enfim, A Mansão do Caminho, uma obra fantástica de benemerência, de auxílio aos necessitados, aos pobres, com 53 construções em sua estrutura, coisas assim, que caracterizam o Divaldo como um dos mais iluminados espíritos que eu tenho tido notícia. Mas a questão é que a mediunidade, ela sendo um dom orgânico próprio de cada pessoa, mais desenvolvido em umas para um lado, mais desenvolvido em outras para outro lado, e em algumas pessoas em estado latente e oculto, elas sentem a intuição, elas têm ideias, mas elas não sabem de onde vêm, como muitos compositores, muitos escritores, muitos realizadores de grandes obras que pensam que foram eles, mas no fundo eles sabem que havia alguma coisa com eles além. Esse fluido especial, normalmente ele é dado a nós, ele é trabalhado pela espiritualidade com algum sentido. Essa é talvez a parte mais difícil que as pessoas enfrentam, aquelas pessoas que têm o dom da mediunidade desenvolvido espontaneamente, que veem ou sentem, ou às vezes escutam uma palavra definida, uma frase definida como se fosse uma pessoa falando por perto. Essas pessoas não entendem e sofrem com isso porque tem medo. De repente você está na sua casa e daqui a pouco você olha e passa uma pessoa pela sua casa e você não sabe quem é. As pessoas têm medo desse tipo de manifestação, porque primeiro elas não entendem o porquê. Esses dons são dados para cada um de nós com finalidades.
Não quer dizer que todos nós tenhamos que trabalhar em centros espíritas. Cada pessoa tem a sua missão de vida. Cada pessoa tem a sua trajetória de vida. Nem todos precisam fazer a mesma coisa. Cada pessoa escolhe o seu destino. O importante é que esse destino esteja condicionado a uma conduta ética, à prática do bem, à disseminação de padrões, de arquétipos de bondade, de caridade, de generosidade, de amizade, de apoio, de auxílio, carinho, a disseminação verdadeira do amor em todas as suas expressões factuais. Ou seja, o importante é que a utilização desse dom seja no sentido de nos esclarecer mais, no sentido de auxiliarmos pessoas que venham até nós, que precisem, mas sobretudo utilizar-se disso para o bem, não necessariamente em centros espíritas se a pessoa não deseja isso, se ela não tem essa vontade, não é obrigada ela a fazer absolutamente nada, mas deve perceber que muitas vezes a mediunidade é dada a alguma pessoa, o dom mediúnico ostensivo, quero dizer, porque médiuns todos nós somos, mas o dom mediúnico ostensivo é dado para que a pessoa se incentive e se estimule a conhecer mais, a estudar mais, a ler mais sobre os fenômenos espirituais. Porque muitas vezes esse impulso, esse empurrão da mediunidade ostensiva, da pessoa que vê espíritos desde criança, da pessoa que tem essa percepção, muitas vezes isso é um pontapé para que a pessoa possa se debruçar sobre os livros e conhecer mais da moral espírita, da ciência espírita, da filosofia espírita, compreender como a nossa vida está condicionada num círculo de bem, numa necessidade evolutiva de partir cada vez mais adiante no sentido de boas obras, de boas relações entre as pessoas, no sentido de não guardar rancor, de perdoar, de estudar, de adquirir cultura também, mas que essa cultura sirva para a prática do bem, sirva para disseminar estímulo, amizade, auxílio, paciência, tolerância, compreensão com as diferenças de opinião, de cultura, de crença. O verdadeiro espírita, ele ama todas as pessoas que ele consegue, independente da religião. Independente da religião. O verdadeiro espírita não pode, em hipótese alguma, fazer distinção de religião, em hipótese alguma. Ele precisa sim perceber e aprender com os erros dos outros de conduta. Quando os outros têm uma conduta ou egoísta, ou egocentrista, ou ciumenta, ou invejosa, condutas negativas, inclusive dele próprio, ele também deve aprender. Mas o que se percebe no verdadeiro espírita é a observação da conduta. Quando eu vejo o meu semelhante fazer algo que eu não desejo, não é pela sua religião, é pela sua conduta. Se ele tem uma postura de inveja, se ele tem uma atitude de ingratidão, se ele tem uma atitude de desconsideração, é a atitude que nós devemos observar para não fazermos aquilo, perdoando o nosso semelhante porque ele ainda precisa evoluir. Mas é a conduta. Não é porque ele é desta ou daquela religião. Pois eis que existem pessoas de todas as religiões, espíritas, budistas, judias, católicas, protestantes, de todas as religiões que são boas e que são inferiores em termos de moralidade, de todas as religiões. Eu acho que, a doutrina espírita considera que a religião não é o mais importante, o importante é a conduta. Portanto, a mediunidade é simplesmente o canal que nós abrimos para a manifestação de uma outra inteligência. Fenômenos mediúnicos se manifestaram sempre em todas as épocas da humanidade. E nós podemos ver, por exemplo, num médium de grande destaque no século XX,
chamado Edgar Cayce, que fazia previsões de arqueologia, de história, previu a Primeira e a Segunda Guerra, prescrevia medicamentos para a cura de todo tipo de enfermidade, que prescreveu mais de 14 mil mensagens em estado de transe, em estado sonambúlico. Na ocasião, chamado de sensitivo, de vidente, nada mais era ele que um médium que recebia todas essas mensagens de diversos espíritos, que na ocasião não interessava a esses espíritos manifestarem seus nomes. Eles apenas queriam que a mensagem fosse passada, para que a humanidade percebesse que há algo mais além daquilo que ela normalmente enxerga. Portanto, a mediunidade que devemos interpretar em nossas vidas, quando nós a temos de maneira ostensiva, é no sentido de melhorar nossa existência, no sentido de que alguma coisa o plano espiritual está tentando nos dizer. Se nós conseguimos realizar um autoexame diário, semanal, constante, para nossa autorreforma íntima, para diminuirmos nossas respostas de ódio, para diminuirmos nosso amor próprio, diminuirmos nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa inveja, nosso orgulho, nossos defeitos de caráter, nosso personalismo excessivo. Se nós conseguimos diminuir essas características, a mediunidade nossa ostensiva, ela manifestar-se-á de maneira mais ainda produtiva e menos amedrontadora, porque não mais espíritos zombeteiros, inferiores, estarão se utilizando do nosso veículo espiritual. A melhor maneira de não nos atormentarmos com a mediunidade é escolhermos o tipo de espírito que irá se manifestar. Se nós melhoramos moralmente, aqueles espíritos atrasados, inferiores, que nos atormentam e que às vezes aparecem diante de nós e nos assustam e nos desagradam em diversos momentos da vida, eles não mais sintonizarão conosco. Os espíritos que sintonizarão conosco serão aqueles mais elevados, que não se manifestarão de maneira ostensiva, desta forma a nos amedrontar. Eis que os bons espíritos, os espíritos superiores, que em sua manifestação para os médiuns ostensivos, causa sensação de bem-estar e de paz, e não de angústia. Eis que os espíritos mais elevados não têm essa angústia deles para ser purgada através do nosso veículo. Então, primeira coisa, melhorar moralmente. O convite que a doutrina espírita nos faz, que é para nosso benefício, não é para benefício da doutrina espírita, é para benefício nosso. É a autorreforma íntima, melhorar como ser humano, olhar no espelho e dizer: você está sendo egoísta, e você vai melhorar, vai deixar de ser egoísta, ou pelo menos vai ter consciência de que você é falível e é sujeito a derrapar nestes defeitos de caráter, que vão atrair por sintonia vibratória, conforme expliquei no início, espíritos mais atrasados e mais condizentes e em sintonia com essa vibração, o que vai causar angústia, medo, preocupação. Às vezes vemos, às vezes sentimos aquilo que não desejamos. Primeira coisa é melhora moral. Segunda coisa é procurar com serenidade realizar todos os dias oração, uma oração para que o plano espiritual nos auxilie a que essas mensagens sejam mais claras, não nos causem temor e possamos entender o que elas desejam de nós. Porque às vezes a mediunidade pode se manifestar numa pessoa para que ela tenha mais recursos e mais informações para auxiliar os seus familiares. Às vezes, a mãe que tem uma mediunidade mais ostensiva e que percebe, que ouve, tem a missão de auxiliar o seu filho, que às vezes o seu filho tem uma missão grandiosa para desempenhar. Não pode falhar e precisa da boa orientação de sua mãe, cuja orientação é auxiliada diretamente pelos espíritos superiores. A mãe serve de veículo para a manifestação de espíritos superiores que vão orientá-la para poder dar uma melhor educação àquele filho e permitir que ele cumpra a sua missão. Ou seja, nem toda mediunidade ostensiva
tem obrigatoriamente que desembocar em centros desta ou daquela orientação religiosa e doutrinária. Não necessariamente. É claro que em muitas situações a pessoa pode perceber que tem a mediunidade e pode desejar trabalhar em prol do bem para auxílio dos sofredores deste e daquele plano em centros espíritas. A pessoa pode, mas ela não é obrigada. A doutrina espírita, ela não obriga ninguém a nada. Ela apenas manifesta o conhecimento para que nós possamos utilizarmos-nos do conhecimento para um melhor aproveitamento dos nossos dons mediúnicos ostensivos. Há, por exemplo, o dom da psicometria. A psicometria é aquela onde o médium encosta num objeto e a energia do objeto, que foi acumulada ao longo de décadas ou até séculos, é passada ao médium. O médium percebe e relata. Por exemplo, este relógio antigo, ele põe a mão sobre o relógio. Inúmeros casos, a literatura espírita, que é riquíssima, em inúmeros casos, ela manifestou e demonstrou esses exemplos catalogados. A pessoa coloca a mão sobre um relógio antigo e relata. Este relógio estava num quarto onde uma senhora muito clara estava falecendo de câncer e havia um senhor com uma barba. Ele relata. Ou então, este relógio estava num quarto onde houve um assassinato. A pessoa estava de costas, veio um outro. Ela relata situações que muitas vezes são comprovadas depois, analisando a história daquele objeto. Então, a mediunidade é sempre um sinal para nós. A mediunidade ostensiva é sempre um sinal de algo que está sendo transmitido para nós por algum motivo. Por algum motivo. Nem sempre é para nós. Às vezes nós somos o foco de uma irradiação para uma obra social, para a educação de um filho, para a realização de alguma tarefa junto a outra pessoa. Cada caso é um caso. Cada pessoa que tem a mediunidade ostensiva, cada pessoa dessas tem a mediunidade direcionada para uma finalidade. A primeira delas, estudar. O grande lema do espírita. Espíritas, como disse Kardec, espíritas. Primeiro mandamento, amai-vos. Segundo mandamento, instruí-vos. Ou seja, estudai, aprendei, conhecei os fenômenos, o porquê dos fenômenos. Entendamos que o perispírito, ele trabalha com o fluido orgânico do médium para criar um ambiente propício. Nós muitas vezes chegamos ao mundo já com este ambiente propício, tanto para a vidência como a audiência, para o conhecimento do futuro. Tem pessoas que têm essa facilidade de desprendimento em sonhos, mas o principal é um impulsionamento para o estudo, conhecimento, leitura primeiro do livro dos espíritos, segundo do livro dos médiuns, conhecer o fenômeno, saber como ele se manifesta, entender as razões pelas quais ele se manifesta, que é para o bem, mas não é necessariamente para um trabalho específico, num centro ou numa casa de caridade. Pode ser, mas às vezes a caridade daquela pessoa é exercida de outra forma. Cada vida é uma vida. Não devemos nos sentir presos para o exercício de uma atividade ou de outra. Cada destino tem um desígnio próprio. Cada destino tem uma missão própria, uma incumbência própria. Deus nos criou de maneira a que cada um de nós tenha a sua trajetória encaixada com a do outro e o mundo circule em infinitos fluidos de destino e que todos interajam dentro desse planeta. Pelo menos me refiro ao aspecto dos encarnados. O dos desencarnados funciona da mesma forma e da mesma forma interage com o plano encarnado. Então, a mediunidade, que se manifesta nos grandes artistas, nos grandes gênios, de maneira muito intensa, me faz recordar um livro que li sobre o grande e gigantesco compositor alemão do século XIX, Johannes Brahms, onde ele, num relato a um amigo,
diz que o estado de composição do momento em que ele compõe é um estado de profunda histeria interior, não exterior, histeria interior, um estado de ansiedade, de nervosismo, uma espécie de nervosismo criador, uma espécie de explosão criadora, um estado de alteração de consciência que cria na pessoa, segundo as palavras de Brahms, que ao que se tem notícia não professava o espiritismo, mas um estado de histeria criadora, onde a criação ela brota fluidicamente, ela brota de forma fluida, brota ininterruptamente. Tanto que ele dizia, o próprio Brahms, que a Chacona de Bach, uma das obras de Johann Sebastian Bach, escrita para violino solo, um dos movimentos da partita número 2 em Ré menor, que se chama Chacona, que é um tema com diversas variações, cuja obra é absolutamente indescritível, de tamanha magnitude, maravilha, riqueza e beleza. Brahms diz, numa de suas declarações, que Bach deveria estar num estado de praticamente loucura para a sua ansiedade criadora ser capaz de gerar todo aquele fenômeno. É aí que o Espiritismo lança a luz e diz: isto é mediunidade. É evidente que o trabalho do artista sobre o que ele recebe é fundamental. Seu bom gosto, seu senso, sua análise, seus cálculos, tudo isso é fundamental. Mas o próprio Brahms dizia que não sabia de onde a ideia vinha. Ele sempre dizia isso: não sei de onde a ideia vem, eu sei que ela vem. E ela vindo, eu a trabalho com o meu conhecimento, eu a trabalho com a minha técnica de composição, de orquestração, de estruturação, mas ele não sabia de onde vinha a ideia, porque frequentemente ele sentia que a ideia não vinha dele, não vinha dele. Então, isto é a mediunidade. A mediunidade é quando nós servimos de meio para a manifestação de outra inteligência. O melhor é que essa outra inteligência seja boa, e para isso temos que ser instrumentos melhores. Por que Chico Xavier psicografou 451 livros de grande conteúdo moral, filosófico, doutrinário, científico, sociológico, poético? Por quê? Porque ele era um espírito de elevadíssima condição moral, herdeiro de uma cultura de séculos, ainda que nesta encarnação ele não tivesse trabalhado o ensino acadêmico a um nível mais alto, pelo contrário. Mas ele era elevado, então ele era o instrumento mais perfeito, a antena mais adequada e melhor para a comunicação com outros planos. Então, ele não tinha a sensação desagradável de ver ninguém de forma desagradável, de forma assustada, de forma a se sentir em desconforto. Pelo contrário, ele se sentia feliz com a companhia dos amigos espirituais, porque ele era um instrumento perfeito, elevadíssimo. Então, aqueles que têm a mediunidade ostensiva, procurem perceber o seu orgulho e procurem olhar para o orgulho, não negando, não dizendo que o orgulhoso é o vizinho, mas procurem olhar para o orgulho e perceber que aquilo é material, aquilo é um obstáculo ao crescimento, aquilo dificulta a nossa elevação na hierarquia espiritual. E além disso, como falei, o conhecimento dos livros, compreender os fenômenos, saber que a mediunidade está presente na Bíblia também, nos momentos em que, por exemplo, numa passagem bíblica, se não me engano no Apocalipse, mas me falha a memória agora exatamente qual trecho, um dos apóstolos escuta uma voz que diz: escreve isto e envia para todos, para todas as igrejas, para todos os lugares. E ele vai e escreve. Isso é o quê? Isso é apenas a mediunidade de efeitos físicos, de audiência. Toda a história nossa está repleta, Joana d'Arc, toda a nossa história está repleta de fenômenos de mediunidade. A mediunidade, então,
é uma bênção que Deus nos dá para que nós saibamos que existe uma comunicação, que existe um outro plano. Uma coisa interessante, uma pesquisa realizada pelo médico psiquiatra Alexandre Moreira de Almeida, que no dia 22 de fevereiro de 2005, estou lendo pelo Wikipedia, defendeu a tese Fenomenologia das Experiências Mediúnicas, Perfil e Psicopatologia de Médiuns e Espíritas, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP, da Faculdade de Medicina da USP. A tese pretendeu traçar um perfil de saúde mental de 115 médiuns espíritas, escolhidos aleatoriamente, na qual foram testados e entrevistados com apurados instrumentos da psiquiatria. Na conclusão do trabalho, Almeida diz que os médiuns estudados evidenciaram alto nível socioeducacional, baixa prevalência de transtornos psiquiátricos menores e razoável adequação social. A mediunidade provavelmente se constitui numa vivência diferente do transtorno de identidade dissociativa, segundo o psiquiatra. A maioria teve início de suas manifestações mediúnicas na infância e estas atualmente se caracterizam por vivências de influência ou alucinatórias, que não necessariamente implicam num diagnóstico de esquizofrenia. Ou seja, constatou-se que os médicos estudados apresentaram boa saúde mental, apesar dos sintomas de visões ou interferências de pensamentos alheios, que não são sintomas de loucuras, mas outro tipo de evidência, chamada pelos espíritas de mediunidade. Esse estudo, ele provém daqui. Alexandre Moreira de Almeida, Fenomenologia das Experiências Mediúnicas. Tese de doutorado na USP, São Paulo, 2004. É uma tese interessantíssima porque mostra muito claramente que os médiuns têm a saúde mental perfeita, não são esquizofrênicos. Pelo contrário, são pessoas que têm a faculdade desenvolvida de recepção com o plano espiritual. O preconceito, os interesses sectários, dogmáticos, religiosos, a cegueira materialista, o orgulho daqueles que se pretendem donos de uma verdade é o que impede a pessoa de ver o óbvio. Por exemplo, seguindo o Wikipedia, em pesquisa realizada por Frederico Leão e Francisco Lotufo, médicos psiquiatras da Faculdade de Medicina da USP, constatou-se uma melhora nos aspectos clínicos e comportamentais de 650 pacientes portadores de deficiência mental e múltiplas, ao submetê-los a um tratamento espiritual realizado através de reuniões mediúnicas. Como resultado do estudo, os autores sugerem a aplicação do modelo de prática das comunicações mediúnicas como terapias complementares. Traduzindo, os dois médicos realizaram sessões mediúnicas e tratamento espiritual com 650 pessoas com deficiência mental e constataram melhora. Ou seja, havia um fundo de fenômeno mediúnico em todas elas, ou em algumas, ou em muitas. Mas a questão, como Kardec traz, nem todo fenômeno é mediúnico e nem todo fenômeno é orgânico. Então, a compreensão da mediunidade, para finalizar, precisa ser diferenciada do animismo, mediunidade e animismo. Temos que entender esse fenômeno que é capital nesse estudo. Inclusive, há um livro do século XIX e século XX tratando de animismo e espiritismo. Um livro fantástico que explica esses detalhes. O animismo é a manifestação do próprio médium. Quando o médium enxerga alguma coisa por si que se encontra em outro lugar, quando o médium por si próprio ele vivencia alguma coisa, ele não está sendo médium a rigor. É uma manifestação de animismo, é do organismo do próprio médium. Quando o médium manifesta algo além dele, influenciado por alguma inteligência espiritual separada dele, ele é médium. Médium quando ele é meio, animismo quando ele é o próprio ocasionador. Os espíritas, porém, eles alargam muito a noção do mediunismo, justamente porque ainda quando o médium ele realizaria um fenômeno de animismo, frequentemente se utiliza da influência dos espíritos que o auxiliam no desempenho
desse fenômeno de animismo, o que passa a ser uma colaboração, portanto já atingindo a seara do mediunato, ou da mediunidade. Então, o principal é entender esses detalhes para poder dar um guia à nossa vida, à vida daqueles que têm a mediunidade ostensiva, para saber como lidar com isso de maneira saudável. O médium não é doente, o médium ele é saudável. O médium não necessariamente é uma pessoa boa e não necessariamente é uma pessoa ruim. Ele apenas tem um dom de comunicação especial com o plano espiritual, seja por vidência, por clareaudiência, por manifestação de fenômenos físicos e etc., fenômenos de materializações. Quando o médium doa seu fluido e seu ectoplasma para que o espírito dele se utilize para poder densificar o perispírito do desencarnado e se manifestar visível, o médium cede o seu fluido para servir de manifestação para o espírito se fazer visível. Este é o fenômeno da mediunidade de efeitos físicos, de materializações. E há vários fenômenos muito extensos onde o médium doa seu fluido para a manifestação de diversos fenômenos, inclusive os de poltergeist e etc., que envolvem uma questão mais ampla de débitos karmáticos, espirituais e etc. O principal ponto que temos que entender sobre a mediunidade e conhecer nos livros, porque o material é muito extenso. A mediunidade é um assunto profundamente extenso e técnico e detalhado. Mas eu peço a todos, se algo tiver que ficar de toda essa explicação, se tiver que ficar algo, unicamente algo, uma única coisa, que seja o nosso progresso moral, que seja a necessidade de uma reforma íntima, a necessidade de menos manifestação de defeitos de caráter, menos densidade e materialidade e mais espiritualização, mais elevação, mais moralidade, porque isto vai nos auxiliar, isto vai fazer a nossa encarnação render mais. Desejo paz a todos, muitas felicidades, em nome de Deus, do nosso Mestre Jesus Cristo. Fiquem na paz. Grande abraço a todos.